Marcelo, a primeira pergunta é para ti, mano. Eu queria que você apresentasse um pouco o CAD. O Marcelo é meio maluco, mas é um dos caras mais inteligentes que eu conheço pessoalmente. E o trabalho do CAD é incrível. E aí eu já vou fazer uma pergunta para você emendar na sua explicação. Com toda a agitação que a gente tem no cenário político hoje, né, que você é um anarco-comunista, como é que é anarco? Como é que você fala? Neocalvinista judaico-messiânico, é isso aí. Com tantas mudanças, muito se diz um governo não assistencialista, né? O pessoal fala, nós tiramos um governo de esquerda que dava atenção aos ouvintes na CUT. A gente não sabe o que esperar de um governo liberal que talvez abandone o pobre. Né? E eu queria saber quais são as perspectivas para trabalhos como o CAD, né? Que talvez tenham menos verbas, menos... Não sei se vai ser, mas se existe uma agitação nesse meio social, você sabe que existe. Então, como é que funciona isso? Como é que é essa relação até de depender do governo, tudo isso? Boa noite, bom estar com vocês. Eu sou Marcelo, se vocês não ouviram falar em mim, então está perdendo muita coisa. Eu sou missionário, apoiado por uma igreja em São Paulo, chamada Igreja Batista Água Branca. Trabalho há 10 anos na liderança dessa organização que a falou, chamado Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. É uma ONG confessional evangélica que pretende e desenvolve projetos de desenvolvimento em comunidades pobres em uma perspectiva cristã. A nossa pergunta é como ou o que significa um esforço missionário no ambiente de pobreza. E aí a gente empreende com projetos para alavancar o acesso ao direito de comunidades pobres. A grosso modo é isso que a gente faz com crianças, adolescentes e famílias na região sul do país e em alguns outros lugares do Nordeste. E é muito bom ter com vocês conversando um pouco sobre tudo isso e outras coisas. O que esperar do governo? Não pergunto, mas parece que essa né? A gente tem um Deus que está no trono, a gente... Sim, você apareceu. Sim. Uau, é Deus. Chegou. Um Deus que está no trono, né, como diz, o rei Uzias pode morrer, mas Adonai continua no trono. Sim. E como é que é essa perspectiva cristã sobre isso? Né? Que a gente tem uma perspectiva diferente. Bom, a primeira perspectiva, talvez, é o protestantismo tem uma abordagem cínica, ou cínica, vamos dizer assim, crítica sobre qualquer governo. Nós não depositamos a nossa esperança em governos. Depositar a esperança final em governos é mais honesto nós acreditarmos no Papai Noel. É mais honesto. Eu acredito. Ele estava lá na Crônica de Nárnia. Eu conto para minha filha, o Papai Noel aparece. É como um sinal de que o Natal estava chegando. Então, aquele Papai Noel, a gente acredita, naquele lá. Agora, depositar a nossa esperança em governo, pessoal, é tolice. É tolice. Sendo bem prático agora, para esse atual governo, o que eu espero? Eu não espero nada, não sei, nem começou direito, né? Nem começou. Se alguém espera alguma coisa, me fala aí, me revele. Que o outro governo foi mais sensível a respeito a temáticas da pobreza. Pode ser. Eu sou relativamente jovem nesse sentido. Eu acompanhei a política brasileira só mais próximo, só na era do Partido dos Trabalhadores, né, praticamente. Então eu não sei, eu não tenho na memória, eu era criança ainda, eu era adolescente, o outro modelo de governo. Vamos ver agora, não sei qual que é. A nossa expectativa é que a sociedade civil esteja mais fortalecida. A grosso modo, pessoal, um Estado só é obrigado a se fortalecer mais se a sociedade civil é frágil. E aí, um engajamento de igrejas, cristãos, em relação aos temas da sociedade, são mais do que necessários. Passou da hora da gente propor respostas, ser mais propositivo, menos especulativo e desenvolver uma espiritualidade mais pé no chão que responda concretamente aos dilemas das pessoas. E aí a gente vai poder ter a igreja brasileira como uma contrapartida a propostas governamentais ou de políticas públicas. Quando a galera fala assim, ou critica, por exemplo, a agenda de escola pública, você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso. Ah, porque a escola, é porque não sei o quê, a agenda de gênero e etc. A primeira pergunta que você faz para o sujeito é assim, ok, entendi. Você já foi na reunião de escola da escola pública do teu bairro? Você faz parte do conselho escolar do teu bairro? Então, você tem qualquer tipo de envolvimento, né? Me responda, aí você pode começar a ter mais condição
de apresentar propostas concretas. Muito bom. Ok? Muito legal. Aninha, para você agora uma pergunta assim, a gente fala muito de adoração, verdadeira adoração, e as pessoas sempre, parece que fica sempre um negócio na nuvem e pouco na terra. E eu, né, a gente tem essa amizade e tudo, eu sempre te acompanho e vejo que você, principalmente nesses últimos tempos, tem falado de temas da cidadania brasileira, se envolvido em oração, em mobilização, mas também em apoio, em criticar, né, eu vejo que você tem feito muito isso. E como é que você entende, assim, ou se você entende, que a verdadeira adoração, ou o processo de ser transformado num adorador, muda a minha ética enquanto cidadão, enquanto atuação nesse mundo que eu vivo com pessoas, que eu trabalho, que eu sou chefe, que eu sou colega, né? Você acha que isso tem alguma relevância, Com certeza, isso muda muito esse nosso entendimento de Deus, da palavra, dos princípios cristãos, e algo que a gente vem muito carregado, uma graça que o artista tem, seja ele que canta, enfim, qualquer arte na qual ele se expressa, ele tem uma graça de Deus muito grande, né? Tem a questão do carisma, de graça, de ser recebido, de ser amado pelas pessoas, aonde quer que a gente vá, a gente tem essa simpatia. Isso. Então a gente desfruta dessa graça, desfruta dessas oportunidades. Eu me lembro, desde pequena, onde eu entro, sempre eu tive muita graça, muita oportunidade para falar às pessoas. Sempre assim, havia expectativa de me ouvir. Eu começava a cantar, mas depois as pessoas queriam ouvir mais sobre mim, ouvir mais o que eu penso a respeito das coisas. E à medida que o tempo passou e tudo que Deus fez, essa influência cresceu. Então, eu acho super importante, primeiro, que eu entenda as coisas, que eu saiba de política, que eu entenda de artes, que eu entenda de cultura, que eu entenda da agenda, da agenda mundial, global, que eu entenda do meio ambiente, para trazer para a minha fé, né, para a minha fé filtrar e eu possa derramar sobre as pessoas sobre as quais eu exerço influência. E que hoje está muito comum, cada vez mais, voltando para os artistas. Sim, né? É muito delicado. Sempre eu divulgo lá uma canção nova, a gente fala de uma agenda, fala que vem estar no IACA, então a interação é quase zero. Mas quando a gente entra nesses assuntos, a interação é incrível, mas você é ameaçado, as pessoas te odeiam, vou deixar de te seguir, eu não quero. Ou seja, eu canso de dizer, eu não sou palhaça não vou acabar com... Não é isso. Mas eu não sou boneco de entretenimento só para entreter vocês. E falar só o que você quer. E falar só o que você quer. Eu tenho um pensamento, a voz do além, eu tenho um pensamento e eu estudo as coisas, eu pesquiso as coisas, eu me interesso por assuntos que vão além do meio eclesiástico e eu quero falar sobre isso e creio que é tudo filtrado segundo a fé, segundo a minha crença, segundo aquilo que eu acredito e como eu interpreto a palavra de Deus. Muito bom. Eu acho que o Jô tem muita experiência, o Jô tem uma banda de rock pesado, assim, e toca em ambientes que não são cristãos, né? Com redenção você troca. E aí as pessoas até às vezes, acho que talvez, e aí você pode contar um pouquinho, se surpreendem com essa, ele é cristão e fala essas coisas legais, até porque a mensagem de vocês é muito forte, né? Das músicas de vocês. E é um pouco isso que a Ana está falando, né? Eu conheço você também, você é um cara que pesquisa, que lê, que ouve. Você falou que está menos, ele falou hoje de tarde, eu estou menos rede social porque de tanto brigar, acho que ele gastava horas brigando com a galera. Porque fazia era ou não era? Brigando no bom sentido, né? Discutindo, debatendo. Você gostava. Eu falo, Jô, você tem uma paciência que eu não tenho. Eu já tinha mandado o cara as favas já. E ele fala, não, eu fico ali e tal, porque gera esse debate. Né? Como é que é isso para você também, Jô, nesses ambientes assim? Bom, falando dos contextos que a gente está inserido, a gente tem a banda desde 2004 e aí a gente começou... Foi um negócio pioneiro na igreja que a gente estava, não tinha. Eu vi em outras igrejas, como eu falei, a época, a Renascer já fazia esse tipo de trabalho, então, de certa forma, me influenciou sim. E a gente entrava, cara, o começo era bem barra pesada mesmo, a gente entrava nos botecos, a gente tocou num porão de motoclube. Caramba. Porão. No porão, em cima era o motoclube tocando cover de Raul Seixas, e a gente no porão, num palco que era caixa de cerveja, assim, a gente tocando. E quando começou a banda, a gente era bem explícito, falava de Deus
na cara, as letras eram todas muito na cara. Não tinha que pensar muito para entender, Não, né? não tinha muita analogia, figura de linguagem, não, eu falava de Jesus e tal. E me marcou muito uma experiência, a gente estava tocando num bar chamado Cerveja Azul, na Moca, um bar que era bem barra pesada, o bar que eu contei aqui que a galera, acho que é aqui que eu contei, a galera cheirava na pia do banheiro lá, né? E a pia era pública, assim, você ficava vendo todo mundo cheirar cocaína. E a gente foi lá, tudo com 20, 18, 19 anos. E aí, eu lembro que a gente falou muito sobre identidade em Deus, assim, eu lembro vagamente, isso foi em 2006, 2007. Falando sobre Deus e tal, e que a gente em Deus é importante, não sei o quê. E Morrocão, quando a gente desceu, eu vi um cara comentando, pô, se é pra ser crente um sonzão desse jeito, até vale a pena, né, meu? Então me marcou isso aqui, porque o cara, ele gostou do som, rock, a galera vai lá pra isso, mas o discurso, é o que eu falei pro pessoal aqui, o discurso se tornou relevante porque a roupagem agradou o cara, foi de boa qualidade. E aí, acho que isso é uma coisa que tem sido corriqueira, é por conta de você fazer uma coisa com uma boa qualidade, não estou dizendo aqui que a gente é melhor, não é isso, a gente tenta fazer sempre o melhor, isso claro. Preparado, mas é importantíssimo você apresentar algo bom, que aí a mensagem que você tem, as pessoas param para ouvir porque a música tá legal, a música é agradável, tá tudo legal, tá funcionando, tal. E para mim ninguém precisa, eu não quero ser uma sumidade musical, ninguém é obrigado a gostar de rock. Mas um dos objetivos é que quem não curta, pelo menos admita que está bem feito, entendeu? Está bem feito, está legal, eu posso não gostar, mas vocês fizeram bem feito, entendeu? Então, legal, né? Um bom trabalho. Isso... Uma análise mais fria, menos sentimental sobre a arte que vocês propõem. Assim como eu não gosto de alguns estilos, mas quando você, pô, isso é muito bem feito, é bem tocado, é bem executado. Isso, para quem toca fora, principalmente, a gente que vai com uma proposta evangelística, é o que te dá mais, ser mais respeitado. Se fosse porcaria, os caras iam trucidar a gente. Porque já não gosta da mensagem, né? Quer saber da mensagem. Então, já não é xingar todo mundo, vamos quebrar tudo, já não é isso. Interessante. Eu vou ler uma pergunta aqui, Renato. Tá bom. Nessa sociedade toda antropocêntrica e dispensável, a fama influencia o cristão mais negativamente ou positivamente? Responde você, Aninha. Que é a única vocês famosa acham, de nós hein? todos aqui. Eu acho que famosa aqui é só você. Não, mas eu acho que... Ninguém me conhece. O que vocês acham? Só o José, o Renato, André. Gente, talvez... E a Gisele. Para quem, talvez a fama... O que eu quero dizer? Eu nem falei nada e já quero dizer alguma coisa. Eu não me vejo essa coisa de famosa. Eu procuro ser quem eu sou, sabe? Realmente, de fato, eu não fico pensando esse movimento de rede social. Como é que eu vou conseguir mais seguidores? Como é que eu vou captar? Meu trabalho é totalmente orgânico. Eu não tenho dinheiro para ficar comprando robô. Nem que eu tivesse, eu acho que é uma tolice fazer isso. Eu realmente procuro me mover segundo sabe, aquela voz do Espírito que eu sinto sobre mim. Veja só, vou trazer uma experiência bem recente, não sei como que vocês podem receber isso. Mas no final do ano, eu fui aos Estados Unidos e era Natal, e a Ana Paula Valadão está morando lá na Flórida, ela me chamou para passar o Natal na casa dela. Eu falei, uau, céu na terra, não é? Que era Deus, poderosa. Né? O primeiro, né, porque a Ana Paula Valadão, mas a Ana se tornou uma amiga, uma mentora, abriu tantas portas para mim, e como eu queria só... que eu estava hospedado em outra casa, com outra família, e aquela família também havia me feito o convite de passar o Natal com eles. E para onde que a voz do Espírito me direcionou? Para a casa dessa família. Quando eu cheguei lá, nesse ambiente, era um ambiente completamente outro, sabe? Haviam homossexuais, sabe, era tudo que eu não queria. Vou falar abertamente. Eu queria estar no meio do povo, cantando os louvores e tal, mas havia uma missão. Eu falei, Ana, Deus tem uma missão para mim, eu vou lá. Então, quando eu cheguei lá, a gente fez uma oração, né? Aproveitou o momento, fizemos uma oração, eles nos deram essa liberdade no meio da família. Senti muita resistência, mas foi nos dada a oportunidade, a gente aproveitou. E depois, o que eu fiz? Depois o povo se sentou, fizeram uma roda de violão, começaram a tocar sertanejo, e eu passei meu Natal cantando Vitor e Léo, passei meu Natal cantando Legião Urbana, passei meu Natal cantando Paralamas,
porque eu queria penetrar aquelas pessoas. E eu sou Ana Nóbrega, tinha gente lá fazendo vídeo, me colocando nas mídias sociais. Mas eu preciso ser coerente com o que o Espírito fala para eu fazer. Então, as músicas, elas não iam de encontro ao que eu acredito, à minha fé, eu criei que ali o objetivo era penetrar, e era dessa maneira que eu ia conquistar essas pessoas. E é tão verdade que depois eles ficaram curiosos a meu respeito. Quem é essa pastora que canta com a gente? Quem é essa pastora que senta e fica aqui com a gente? Quem é essa pastora que dialoga comigo se eu sou homossexual, se eu tinha ateu? E depois eles estavam ouvindo a minha música e ouvindo o que eu canto e vendo o que eu prego. Então, gente, sabe, nesse mundo de hoje, eu acho que o que as pessoas buscam realmente é integridade, é verdade. O discurso tem que ser coerente, né, Ana? É coerência. É. E Jesus, ali em João 8, ele agregou e depois ensinou. A mulher adúltera foi levada a ele agregou, ele defendeu, ele atraiu aquela mulher para si. Mas depois que ele já tinha confiança dela, ele disse: vai, filha, e não peques mais. Então, a fama, para mim, não me atrapalha, porque eu nunca vou deixar de fazer o que o Espírito diz para eu fazer, porque alguém vai me criticar nas mídias sociais por causa da minha fama. É uma experiência pessoal. Isso é muito legal, assim, a Aninha contando isso, eu me lembrei do Bono. E eu li muito sobre o Bono, e pesquisei muitas coisas. O Nelson tinha até trazido um livro sobre a jornada do YouTube, e o Bono fala isso, ele fala: a fama é uma coisa que Deus me confiou e eu vou prestar conta por isso. Eu tenho que usar da melhor. Ele tem uma consciência de que a fama não é para ele, é para ele usar. Ele fala: se eu tenho acesso a presidentes, a chefes de Estado, Deus vai me cobrar disso, porque eu tenho que ir lá e falar algo que se converta em bem para as pessoas. Isso é fantástico, né? É um cara que talvez a maioria dos pastores das igrejas e nós todos falam: porque é um rockstar, é um tal. E não, é um cristão que está pensando: como é que eu posso tornar o mundo um lugar melhor, né? Oi. Pode, deixa só a Andressa te dar o microfone, aí você pode. Esse aí tem o que falar, esse aí é Claudião é das histórias. Pera que não saiu. Claudião, tá causando, som. hein? Quero dar o parabéns, Ana. Esse teu testemunho é muito interessante. Eu tenho conversado com algumas pessoas mais próximas aqui, tenho vivido algumas coisas parecidas com isso. Mas eu quero falar uma coisa, complementando o que você falou, de uma amiga muito próxima, que está vivendo uma coisa muito assim, musicista também, teóloga, noiva de um cara que ainda se diz ateu. Tem toda uma história na vida dela. Mas convivendo com pessoas assim, passando por coisas como você, passou sentando à mesa e conversando com pessoas que no final, uma coisa que ela falou para mim, sempre no final da noite o assunto cai em religião, sempre. E quando cai em religião, lembro que tem uma teóloga, que muita gente não sabe nem o que é teóloga, à mesa, e aí o papo se desenrola. Há pouco tempo atrás, ela foi chamada por uma pessoa assim que quis conversar com ela, se abrir com ela, tem uma vida pesada, e no WhatsApp falou: poxa, eu queria conversar com você, como foi bom depois de ter conversado. Uma outra falou assim: ela para mim é o que mais se parece com Jesus, para mim ela é uma Jesusa. Eu quero ser um Jesusa. Quero me parecer com Jesus. Eu acho que nesse dia você se pareceu com Jesus. Amém. É um tratamento pessoal, sabe, gente? Confessando, porque a palavra fala que Jesus, ele era cheio de graça e de verdade. E eu sou muito verdade. Eu sou muito legalista, sabe? Eu sou muito religiosa. Eu fui criada no catolicismo tradicional, praticante, e depois, aos 12 anos, eu tive essa experiência com Jesus. Então, a minha vida sempre estava aquela pessoa toda certinha, como você estava falando, que se esforça e tal, e tal, e tal. Até que Deus me levou por alguns processos para me mostrar o que eu devia saber desde sempre.
porque não sou eu. Às vezes eu me deparava com colegas de ministério e o cara com muito mais proeminência falava, esse cara faz isso. E ele tem essa unção, porque unção é dom, sabe? Como Deus faz, a gente não tem como especular. Mas Deus foi me levando por esses processos para que eu aprendesse que realmente é a graça. Então, nesse mundo que a gente tem vivido, eu entendo que realmente eu preciso chegar a esse equilíbrio, me parecer com Jesus no sentido de ser cheio de graça e verdade. Então, nesses momentos, eu reconheço que Deus está me quebrando, sabe? E tem sido muito bom para que eu possa conhecer as pessoas, ouvir as histórias delas e mais do que música, porque daqui a pouco eu vou deixar de cantar, daqui a pouco vai aparecer outra cantora, outros cantores, daqui a pouco minha vida vai entrar em outro momento e o que realmente é o meu ser, é o amor de Deus em mim que vai falar mais alto. Então Deus tem me levado a esses processos para me fazer cheio de graça e verdade, porque realmente se a gente não conseguir se comunicar com as pessoas, de que adianta você ter uma mensagem e você não conseguir se comunicar com essas pessoas? Exatamente. A mensagem só é eficaz se chega no interlocutor, tem que haver né? uma comunicação. É isso, excelente. Excelente, muito bom. Eu sempre me lembro do Jorjão. O Josué conhece muito o Jorjão, tocou com o Jorjão. Marcel lembra dele? O Jorjão Russo, lembra o argentino? E ele fala, eu me converti no meio do Rock in Rio, 85. E ele fala, tinha um maluco no meio do Rock in Rio que bateu nas minhas costas e falou, Jesus te ama. E aquilo ali plantou, ele no meio do Rock in Rio, a gente, né, que assistiu o Bohemian Rhapsody do Queen, era aquilo lá e tal, e um cara lá doidão falou, Jesus te ama, e ele se converteu e virou essa bênção que é o Jorjão. A gente fica discutindo o sexo dos anjos. Tem gente, quando eu chego nas igrejas, que vem me perguntar, Ana, o que você acha do Thales? O que você acha de fulano de tal? Eu falo, meu irmão, eu tenho tanta coisa na minha vida, eu estou procurando dar conta da minha vida. Se você quiser, te dou uma coisa para você cuidar. Vida, dos meus pecados, eu não tenho nada, eu tenho tempo para pensar. É isso, é muito legal. Vamos fazer isso que vai dar certo. Cada um pensando em si, cada um cuidando de si. E você está tendo tempo, a gente dá um gato que tem 7 vidas, você cuida das 7 dele e está tudo resolvido.